meados do século XIX, pontes suspensas estavam desmoronando por toda a Europa. Seus cabos de sustentação se desgastavam com o clima turbulento e se rompiam com o peso das plataformas. Então, quando o engenheiro germano-norte-americano John Roebling propôs a construção da maior e mais cara ponte suspensa já construída sobre o rio East em Nova York, as autoridades locais, com razão, duvidaram. Mas Manhattan estava ficando cada vez mais superlotada e trabalhadores do Brooklyn congestionavam o rio. Em fevereiro de 1867, o governo aprovou a proposta de Roebling. Para evitar o fracasso das pontes europeias, Roebling projetou um modelo de ponte híbrido. Ele incorporou as pontes suspensas, com longos cabos suspensos por pilares centrais e ancorados a cada margem. Este projeto era ideal para aguentar plataformas longas sustentadas por cabos verticais menores, mas o modelo de Roebling também se inspirava nas pontes estaiadas. Estas estruturas mais curtas sustentavam as plataformas com cabos diagonais, que se estendiam em linha reta para as torres de apoio. Ao incluir estes cabos adicionais, Roebling melhorou a estabilidade da ponte enquanto também reduziu o peso sobre seus cabos de ancoragem. Projetos similares haviam sido usados para outras pontes, mas aqui a extensão do plano de Roebling ofuscou todos os demais. A plataforma de sua nova ponte estendia-se por mais de 480 metros, 1,5 vezes mais comprido do que a outra ponte suspensa até então construída. Como a corda comum de cânhamo se romperia com as 14,680 toneladas da plataforma, sua proposta necessitou de mais de 5,6 mil quilômetros de fio de metal para criar os cabos da ponte. Para aguentar todo este peso, as torres teriam que estar a 90 metros acima do nível do mar, tornando-se as mais altas estruturas do hemisfério ocidental. Roebling estava confiante de que seu projeto iria funcionar, mas enquanto conferia o local em 1869, um barco vindo em sua direção esmagou seu pé contra a doca. No prazo de um mês, o tétano tirou sua vida. Felizmente, seu filho, Washington, também era um engenheiro experiente e assumiu o lugar do pai. No ano seguinte, as construções das fundações das torres começaram. A primeira etapa de construção foi também a mais desafiadora. Construir no leito do agitado rio envolvia o amplo uso de tecnologias não testadas, caixões pneumáticos. Trabalhadores colocavam esses caixões herméticos de madeira no rio, onde um sistema de canos bombeava ar pressurizado para dentro e água para fora. Uma vez fixados, as câmaras de ar permitiam que os trabalhadores entrassem e escavassem o fundo do rio. Eles colocavam camadas de pedra sob o caixão enquanto cavavam. Quando este finalmente chegava à base, eles o enchiam com concreto, tornando-se a fundação permanente da torre. As condições de trabalho nesses caixões eram calamitosas e perigosas. Iluminadas apenas por velas e lâmpadas a gás, as câmaras pegaram fogo várias vezes, forçando-as a serem evacuadas e submersas. Ainda mais perigosa era a doença misteriosa chamada The Bends. Atualmente sabemos que trata-se da doença da descompressão, mas naquela época parecia ser uma dor inexplicável ou tontura que matou muitos trabalhadores. Em 1872, quase tirou a vida do engenheiro-chefe. Washington sobreviveu, mas ficou paralítico e acamado. Ainda assim, os Roebling se mostraram indomáveis. Emily, a esposa de Washington, não apenas conduziu as comunicações entre o marido e os engenheiros, mas também logo assumiu a gerência do dia a dia do projeto. Infelizmente, os problemas da ponte estavam longe de terminar. Em 1877, a construção estava acima do orçamento e atrasada. Pior ainda, a empreiteira responsável pelos cabos da ponte estava vendendo cabos com defeito a eles. Isto teria sido uma falha fatal, não fossem pelas amplas margens de segurança do projeto de Roebling. Após reforçar os cabos com fios adicionais, eles suspenderam as plataformas uma a uma. Foram 14 anos, o equivalente a mais de 400 milhões de dólares nos dias atuais, e o trabalho de 3 diferentes Roeblings. Mas quando a ponte do Brooklyn foi por fim inaugurada aos 24 de maio de 1883, o seu esplendor era inegável. Hoje, a ponte do Brooklyn permanece sobre seus caixões antigos, sustentando as torres góticas e cabos entrecruzados que emolduram uma porta de entrada à cidade de Nova York. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.